Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live, essa maratona de lives que a gente vai fazer nesse final de semana. Hoje eu vou falar sobre medo, sobre o que o medo tem te impedido de realizar, por que existe esse medo, como lidar com esse medo. Então hoje é dia da gente falar sobre algo que acaba tomando controle da vida de grande parte das pessoas, que é o medo. Amanhã tem live 1h30, amanhã eu vou falar sobre dinheiro, prosperidade e escassez. E no domingo é dia de falar sobre posicionamento e merecimento. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, deixa eu colocar aqui o tema. O que o medo tem te impedido de realizar? Boa noite, Fê, Ju, Mari, sejam bem-vindas. Me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Fabi, seja muito bem-vinda. O que o medo tem te impedido de realizar? Tô só colocando o tema da live aqui. Enquanto isso, lembra de clicar no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo, porque o medo acaba sabotando a nossa vida, às vezes sem a gente perceber. Eu vou falar sobre isso. O que o medo tem te impedido de realizar? Fixar comentário, pronto, perfeito. A Fê falou que tá dando para ouvir bem. Fabi, Ludmila, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, gente. Eu decidi fazer essa maratona de lives porque a gente tá chegando próximo, né, de finalizar o primeiro semestre, já para começar o segundo. E sempre que tem essas mudanças de ciclos, né, desses ciclos maiores que a gente considera, em muitos momentos a gente começa a se questionar, fazer um balanço do que fizemos, do que não fizemos. E eu tô preparando também, fazendo os últimos ajustes, que a gente começa a nossa nova turma de mentoria agora no dia 17, da mentoria em grupo, Leveza. E aí, olhando todo o material, tudo que a gente trabalha, eu falei assim, não, tem algumas coisas que eu preciso compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas tenham consciência de coisas que às vezes a gente nem percebe, que sabota a nossa vida, a hora que vê, nossa, olha, isso aqui não foi de novo, olha, travei aqui, olha, e a gente vai falar sobre tudo isso. E pra gente começar a nossa live de hoje, quem quiser fica à vontade para colocar aqui nos comentários, quem não se sentir à vontade vai só refletindo e pensando sobre, mas eu quero que você comece a pensar que medo que tem tomado conta da sua vida hoje. Medo do quê? Você já parou para pensar? Se hoje você tem algo que você deseja e que você não conseguiu ainda, por algum motivo, dar o passo na direção daquilo que você deseja, se tem algo que racionalmente você quer mudar, ir para um próximo nível, ou soltar, né, às vezes peso, porque você vive na correria, enfim. Que medo que tem te impedido? Medo do que existe? Muitas pessoas têm medo de não dar certo, né, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de não ser perfeito, medo do julgamento, medo de se expor, medo de desagradar, medo de se frustrar, medo do que as pessoas vão pensar. Que medo que tem tomado conta de você? O medo de faltar, né? Por exemplo, quando a gente fala de mudar de trabalho, de transição de carreira. Isso é o medo de não conseguir financeiramente, medo da escassez. E quanto mais medo a gente tem, mais a escassez vai chegando perto. Que medo que tem tomado conta da sua vida e que muitas vezes tem até te paralisado? Você já parou para pensar e para perceber sobre esse medo? E é um passo, isso que eu tô trazendo aqui para você refletir. Não pense, tudo que eu trago aqui nas lives e ainda mais o que a gente trabalha dentro da mentoria, que na mentoria tem direcionamento, tem acompanhamento. Cada passo, cada processo que eu vou trazendo é por um motivo. E inclusive essa reflexão de você parar e perceber que medo que tem aí. Porque a partir do momento que você tem consciência do medo, ele já vai se tornando menor. 70% das coisas, isso é comprovado, que a gente cria na nossa cabeça, dos monstros que a gente cria na nossa cabeça, geralmente não existem. A gente tem uma mania de trazer uma proporção maior daquilo que realmente é. A partir do momento que você começa a perceber e começa a identificar e assumir, fala, eu tô com medo.
já é o primeiro passo. O tomar consciência, o assumir que tá tudo bem ter medo. A Mari, oi Mari, Rê, também seja bem-vinda, a Ellen. Medo de me frustrar nos relacionamentos. Perfeito. E a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre esses medos. E aí cada um, que nem a Mari, ó, eu tenho medo de me frustrar nos relacionamentos. Às vezes, por exemplo, Su, tenho desejo de fazer transição de carreira, eu tenho medo de me frustrar com essa carreira nova. De relacionamento, por exemplo, eu tenho medo das pessoas me julgarem. Por eu estar com a pessoa A e não com a pessoa B, ou de dar errado. Às vezes é o medo de tentar e dar errado e as pessoas falarem, não te avisei que essa pessoa não era boa, ou que essa profissão não era legal, ou que não era por esse caminho. Medo de dirigir. E aí, o que existe de trás desse medo de dirigir? Medo de dirigir por quê? Medo do que acontecer se você dirigir? Exatamente, medo de julgarem um parceiro por ele não ser tão bom. Percebe? Esse processo que a gente precisa fazer, que eu tô fazendo aqui com vocês, olha, é o medo de frustrar, mas aí o que pode acontecer? Aí o medo do que vão julgar. E provavelmente, quando vem o medo de julgar um parceiro por ele não ser tão bom, provavelmente você tem isso dentro de você também. Eu tenho medo que as pessoas me julguem por eu não ser tão boa, por eu não ter feito uma escolha tão perfeita. E aí começa a vir a autocobrança. O medo, a gente precisa normalizar muito, porque ele é uma emoção muito natural de todos nós. É uma emoção intrínseca nossa, né? A gente já nasce ali com medo. Ninguém ensina alguém a ter medo. Como ninguém ensina a ter alegria, tristeza. São emoções que fazem parte de nós. A Rê falou, acho que é do julgamento, deixar o carro morrer na rua e causar algo mais grave. Perfeito, Rê. E a gente vai falar sobre isso também. Porque percebe, é o medo. E isso que você trouxe, eu não tinha... Tinha também. Agora você trouxe, eu me lembrei. Com relação a carro de dirigir. Quando eu comecei a dirigir, eu não gostava de dar carona para as pessoas, e não porque eu não gostava de dar carona, porque eu tinha medo do que elas iam pensar da forma que eu estava dirigindo, que nem a Rê falou, se eu deixasse o carro morrer. Eu era uma pessoa que o medo do julgamento me paralisou várias vezes. Fez eu deixar de relacionamento também, de perder relacionamento, porque o que vão pensar se eu estiver com essa pessoa? O que vão pensar se eu der esse passo na minha vida? Aí se eu fizer isso, o que os vizinhos vão pensar? E eu, por exemplo, vim e moro numa cidade do interior, me conta se vocês ouviram também isso. E eu ouvia muito assim, não fala, o que os vizinhos vão pensar? Suzana, chega essa hora, o que vão falar? E que não sei o quê? E aí a gente vai gravando isso, o que vão pensar? O que vão pensar? E muitas vezes a gente fica, esse medo toma conta e a gente deixa de pensar em nós. Percebe? E vai clicando no coraçãozinho se for fazendo sentido, vamos interagindo aqui nos comentários. Lembra de compartilhar com pelo menos 3 pessoas para que mais pessoas possam assistir, porque todo mundo tem algum medo. Não tem como, gente. Todo mundo tem. E a partir do momento que você começa a tomar consciência, por mais desconfortável que pareça em um primeiro momento, é libertador. Pra mim foi libertador, a hora que eu entendi. Eu falei, caramba, eu tô abrindo mão da minha vida, da minha felicidade, por medo do que as pessoas vão pensar de mim. Olha que doido. E é o que acontece com grande parte de nós e muitas vezes de forma inconsciente. Grande parte das pessoas, inclusive, tem medo de prosperar. Nossa, se eu fizer muito dinheiro, sem tanto sacrifício, sem sofrer tanto, e se vão achar que eu sou folgada, que eu sou desonesta, aprendi que o que vem fácil vai fácil. Percebe? A Maria falou, tenho muita ansiedade. E que medo que existe, Maria? Que medo que te causa essa ansiedade? Porque a ansiedade, ela é o excesso de futuro. Eu tô preocupada com o que vai acontecer. Que medo existe? Que medo que te paralisa? E aí, o que acontece? Como eu tava comentando com vocês,
O medo, ele é uma emoção nata e ele é muito importante. Quando a gente sente medo de algo, a nossa mente alertando nós que nós estamos em perigo. E aí, quais são as duas saídas quando a gente sente medo? Ou lutar ou fugir. Então, por exemplo, invadiu alguém veio aqui e invadiu minha casa. O que eu vou fazer? Ou lutar ou fugir. O medo me faz ter essa reação. Então, o medo ele é importante para a nossa sobrevivência. E quando a gente vai para um caminho novo, né, seja para começar a dirigir, que vocês trouxeram, seja no relacionamento, seja numa carreira, seja em qualquer coisa da nossa vida, é natural que exista medo, porque é uma parte nossa falando assim, ó, fica alerta. Fica alerta porque esse caminho aqui a gente não conhece. Pensa que dentro de você é como se existisse um semáforo. O caminho que você conhece tá ali no semáforo verde. Então você tá ali fazendo as coisas, tá no piloto automático. E para vocês terem uma ideia, por isso que eu tô fazendo esse processo de trazer para a consciência, menos de 5% das decisões, das ações que a gente faz no nosso dia, do que você fez hoje, foi de forma racional e consciente. Menos de 5%. O resto é no piloto automático. Então percebe que se esse medo tá aí, tomando conta, grande parte das decisões ou não decisões, das decisões ou não ações que você fez hoje, foi o medo. E aí, o que acontece? Tem essa parte do medo que é natural, que ou fugir ou lutar, né, que é importante para a nossa sobrevivência. Tem esse estágio do medo em que quando é algo novo, vai emitir um sinal de alerta, então, tô acostumado, tô aqui assistindo a live da Su, pra mim tá tudo bem, tá vindo um pouquinho de medo, mas tô conseguindo lidar, tô ali no verde, né, tô fazendo coisas que eu estou acostumada, por exemplo, vou tomar água, eu sinto medo? Não, tô acostumado, o semáforo tá verde. Quando eu vou por um caminho novo, eu vou fazer algo diferente do que eu estou acostumada e muitas vezes do que as pessoas estão acostumadas a me ver, é onde vem o semáforo amarelo. O que é o amarelo, Su? O amarelo... Ai, coceira o nariz. E tá totalmente relacionado, já vou falar sobre o nariz. O amarelo, ele é um sinal de alerta. Não é um sinal para você parar, é um sinal que fala assim, fica atenta. Esse caminho a gente não conhece, então toma um pouco mais de cuidado. Só que se você não toma consciência, ao invés de ir para o amarelo e voltar para o verde com um pouco mais de cuidado, vai para o vermelho. É onde as coisas travam, é onde fica pesado demais. E trava, muitas vezes, não é nem de forma consciente. É a hora que você fala assim, nossa, eu não tive tempo de fazer isso de novo. É que teve um imprevisto e aí eu não fiz esse negócio. Nossa, já chegou no meio do ano, né? Ano que vem eu faço. É que agora eu não tenho dinheiro, é que agora eu preciso olhar para tal coisa, é que agora... E aí você vai contando histórias para você. E quando eu falo contar histórias, não quer dizer que você é uma pessoa maldosa. O contar histórias é de uma forma inconsciente. Todos nós contamos histórias para nós, para não precisarmos lidar com a nossa dor. E aí vai contando histórias para não precisar lidar com esse medo. E aí, já te respondo, tá, Rê? O que eu falei da questão do nariz, que coçou o nariz? Geralmente, né, o nosso corpo também traz informações. Aquilo que a gente não trabalha internamente, reflete depois como sintomas no nosso corpo. E muitas vezes, depois que você relaxa. Então, você tem uma situação ali para resolver, resolveu e aí depois o corpo pifou. Deu algum problema de saúde. E geralmente, quando a gente tem rinite, começa a coçar o nariz, o que é? O nariz é o nosso faro, estou vendo onde está o perigo. Então tá muito relacionado com o medo também, essa questão do faro. E muitas vezes também, quando vem um medo muito grande, e eu explico isso principalmente na constelação ou dentro da mentoria, hora que a gente vai trabalhar a relação com mãe, no módulo, no encontro em que a gente trabalha especificamente sobre os medos. A gente já faz uma pausa, fala, vamos fazer uma pausa para fazer xixi, porque quando mexe muito, já vem a vontade de fazer xixi. O que é? Eu tô com medo. É um comportamento de fuga também. E eu tô trazendo isso para que você comece a perceber, inclusive no seu corpo, que não é só um friozinho na barriga que às vezes dá o medo e um medinho gostoso, né?
Mas existem outras coisas que são sinais de que o seu corpo tá falando que você tá com medo. Aí ele falou assim, Su, como perceber e sair do piloto automático? Rê, eu vou trazer aqui algumas formas, na verdade eu vou trazer o porquê, o que existe por detrás desse medo, porque esses medos não estão dentro de nós por acaso, eles foram construídos. A gente vai fazer um movimento aqui para começar a olhar para esse medo e dentro da nossa mentoria em grupo, que está com as inscrições abertas, a gente vai trabalhar esse processo de uma forma bem profunda. A gente tem um encontro específico, inclusive, que a gente olha para esse medo, entende esses medos e vai aprendendo a lidar com eles. Porque, gente, os medos, as nossas feridas emocionais, o que acontece? A gente apaga isso de dentro de nós? Não. A gente entende, transforma isso em talento, em potência para a nossa vida, mas está aqui dentro. Eu, por exemplo, não sei se vocês viram que eu postei hoje, eu fiz um post de uma foto minha de 2000 e... Ai, não vou lembrar o ano certo, gente. Falo que eu sou boa com gente, com data já nem tanto. Mas alguns anos atrás, pelo menos uns 5 anos atrás, em que eu quebrei meu braço. E uma foto dos dias atuais. E eu falei sobre eu ter quebrado meu braço e sobre como esse momento foi importante, vamos dizer, porque eu não me permitia ser cuidada, eu sempre fui guerreira, eu sempre fui aquele tratorzão de fazer, porque eu não queria incomodar, eu não queria dar trabalho. Então, o que acontece? Hoje, eu já não sou esse trator, hoje eu aprendi a usar isso a meu favor, a hora que eu preciso focar e executar eu vou fazer, mas eu sei ter os meus momentos de me cuidar, de relaxar, de trazer leveza, e justamente por isso que a mentoria, que o método que eu criei chama leveza, porque é importante sim, ter resultados, olhar para a prosperidade, realizar aquilo que você deseja, só que se tá pesado demais, e como no meu caso, inclusive, custou até a minha saúde, isso não é legal. Isso quer dizer que a parte da Suzana, que era guerreira, que era um trator, que fazia de tudo para agradar, eu apaguei? Não. Mas ela não toma mais controle da minha vida. Eu uso isso como talento, e tudo que eu passei, que eu precisei fazer para conseguir lidar com isso, eu utilizo através do meu servir, do meu trabalho, ajudando mais pessoas a passar por esse processo. Então, é importante estar atento, porque a partir do momento que você toma consciência, que você vai aprendendo a lidar, você fala, peraí, isso aqui eu posso usar a meu favor. Isso aqui não precisa mais tomar o controle da minha vida. Então, a gente deu um primeiro passo, que foi de vocês começarem a identificar uma primeira camada desses medos. E agora eu quero falar sobre por que esse medo existe. Da onde que ele vem? É de comer? Como que ele surge? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Rê, eu me sinto culpada quando preciso de ajuda. Era o que acontecia comigo, Rê. Eu não conseguia pedir ajuda. De jeito nenhum. E aí, muitas vezes eu me sentia sozinha, abandonada, que as pessoas só me procuravam quando precisavam de algo, mas é porque eu não sabia pedir ajuda. Inclusive, quando eu quebrei o braço, e eu quebrei justamente o direito, né? Eu sou destra, para eu pedir ajuda, e foi bem no final do ano, então tinha festa de fim de ano, eu precisava de ajuda para cortar carne, de ajuda para colocar uma bebida no meu copo, para colocar comida no meu prato. E isso para mim, no início, foi uma tortura. Eu pedia desculpa e falava, você pode fazer isso? Desculpa dar trabalho. E aí eu fui percebendo, eu falei, caramba, as pessoas não estão se incomodando. E aí eu comecei a entender que como eu gostava de fazer pelos outros, não tinha problema as pessoas fazerem por mim também. Mas a gente vai carregando. E um ponto importante que você falou, a questão da culpa, até conectando isso, que o que acontece? A gente vai sentindo muitos medos e a gente vive hoje num mundo no mundo digital, onde as pessoas colocam só coisas maravilhosas. Parece até muitas vezes um conto de fadas. Que nada de errado acontece, que você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, você não pode sentir aquilo outro. E aí o que acontece com você? Começa a se culpar, inclusive por sentir medo. Caramba, eu não devia estar sentindo isso aqui. Caramba, por que eu não aprendi a lidar com esse negócio? E aí percebe aí que paralisa de vez. E aconteceu comigo também. De me culpar por estar sentindo algo, me culpar por estar triste, me culpar de, nossa, aconteceu essa situação, não aprendi a lidar com esse negócio ainda? Não, tudo bem, vamos fazer de novo.
E aí é onde vai paralisando cada vez mais, porque já penso no semáforo de novo, já ligou o sinal de alerta. E aí você sente culpa por estar sentindo uma emoção que é normal sentir. Aí é onde trava. E é onde muitas vezes você tá indo por um caminho que racionalmente você não quer, mas que emocionalmente é mais confortável. Por quê? Paralisada, estando no mesmo lugar, você não corre o risco de se frustrar, de ser julgada, de dar errado, de ser diferente das pessoas da sua família, de ser diferente, de ser a pessoa mais próspera, que não vive de sacrifícios, diferente do ambiente que você vive. Então, essa paralisia, esse medo, te protege de não ficar sozinha. Percebe? Pode ser que tá dando um nó na cabeça, tá tudo bem. Mas é a forma que a gente funciona, a gente se sabota sem se dar conta. E aí eu vou explicar como que surgem esses medos e aí vai ficar mais claro para vocês tudo isso, tá? O que acontece? Como que vão sendo construídos esses padrões de medos que não são os medos, vamos dizer assim, reais? O que é um medo real, Su? Surgiu um leão aqui, se eu não tiver medo eu tô doida, eu vou morrer se eu não fizer nada. Ou eu não fugir ou não enfrentar. No caso do leão tem que fugir, né? Porque enfrentar não iria dar conta. Só que existem medos, esse medo de desagradar, medo do julgamento, medo do que vão pensar, medo de não dar conta, medo de ter sucesso, medo de ser feliz. Sim, tem gente que tem medo de ser feliz. Não são medos reais. Então, como que surge? Como que surgem esses medos que não são reais? Existem duas formas macro que a gente pode olhar esses medos que não são reais. Na verdade, esses medos irreais são presentes do nosso inconsciente para nós. São presentes do nosso inconsciente dizendo assim: olha para isso porque não tá tudo bem. Eu tô ligando o sinal de alerta aqui, olha para isso. E a minha pergunta é: como que você tem lidado com esse presente? Você tá tentando excluir, rejeitar ele, mandar ele longe de qualquer forma? Você tá abraçando ele como bichinho de estimação? Porque a gente vicia em ter medo. A gente vicia em sentir culpa. A gente vicia em viver na correria. A gente vicia em procrastinar os nossos sonhos. A gente vicia em sofrer. Se você, por exemplo, se sentiu injustiçada na infância, você vai criando um vício de sentir essa sensação de injustiça. Você vai buscar de uma forma inconsciente uma profissão que você precise lidar com injustiças. Você vai assistir filme, é como se você precisasse suprir essa sensação de injustiça, só que na verdade você vai alimentando ela cada vez mais. Então, como que surge esse medo, Su? De duas formas principais. A primeira forma é das gravações que você tem da sua infância e de como foi e é a sua relação com os seus pais. Quando eu falo a relação com os pais, independente deles estarem vivos ou não, é como internamente você se sente, como internamente você olha para eles. O que isso quer dizer, Su? Se lá na infância você gravou, por exemplo, dentro de você, que você foi um peso na vida dos seus pais, você viu os sacrifícios que eles faziam, o que eles precisaram abrir mão por sua causa, você se sentiu um peso. O que vai acontecer na fase adulta? Você vai ter medo de incomodar. Para não incomodar, você vai deixar de pedir, deixar de se posicionar. Para quem tem o próprio negócio, por exemplo, vai deixar de falar sobre o seu trabalho, vai se sentir desconfortável de falar sobre o valor do seu produto, do seu serviço. Ou quando você vai numa empresa fazer uma entrevista, vai sentir com receio de incomodar e de falar demais. Dentro de um relacionamento amoroso, vai ficar com receio. Alguém faz alguma coisa para te agradar, traz um presente, você já se sente culpado e fala assim: ai, olha o trabalho que eu tô dando.
Percebe? Então, da primeira infância vão sendo registradas informações e gravações que fazem você repetir esses padrões na vida adulta. Existe inclusive uma ferramenta dentro da mentoria que a gente olha para essas gravações, para esses medos que foram registrados. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero que você comece a perceber é que frase, a hora que você lembra lá na sua infância, que frase ou que situação, que sensação, que emoção que você lembra que mais te doeu e que muitas vezes você percebe que você repete até hoje. E pode ser, por exemplo, meus pais eram muito rígidos, eu me sentia cobrada. O que acontece? Que medo que existe? Medo de errar? Ou medo de não ser boa o suficiente, medo de não dar conta. Muitas pessoas começam a ter medo de se expor. Porque se eu me expor, falar em público e as pessoas me julgarem? Até muitas vezes o medo de dirigir, porque eu fui tão cobrada que eu não posso errar. E se o carro morrer, o que vão pensar de mim? Ó, trouxe rejeição familiar. E aí, se eu me sentir rejeitada, para eu tenho um medo de ser rejeitada novamente, e aí dentro de você fica gravada uma frase. Eu sou uma decepção, eu sou um peso, eu sou um fardo para minha família. E aí, para você não viver essa rejeição de novo, esse medo de ser rejeitada, esse medo de ser um fracasso, de se sentir um fracasso, esse medo de ser uma decepção, esse medo de ser um peso, o que acontece? É onde paralisa. É onde, para não precisar reviver essa dor, você deixa de olhar para a sua própria vida. Seja com relação a dirigir, seja inclusive com relação a prosperar. Porque e se eu começar a fazer dinheiro e se eu for, minha família é toda de médica, eu não quero ser médica. Eu quero ser artista plástica. E se eu for artista plástica e as pessoas me rejeitarem, ou minha família me rejeitar ainda mais, eu gosto sempre de falar uma frase que ela é forte, mas a hora que ela bate, faz você começar a se olhar com mais carinho. Todos nós somos apenas crianças que crescemos, né? Que fomos crianças. Um dia a gente está falando inclusive da infância. E uma criança, ela não sabe não amar os pais. Ela não deixa de amar os pais independente das dores ou das situações que ela viveu. E aí o que acontece com essa criança que se sentiu rejeitada, que se sentiu um peso, ou que se culpava pelos sacrifícios dos pais, ou que se sentiu em dívida porque acha que os pais fizeram demais, ou que nasceu menina sendo que os pais queriam um menino? Ela deixa de se amar. Ela deixa de olhar para a própria vida e fica olhando para as dores lá atrás. E aí a gente fica refém disso que acontece com a gente? Não. Nós não somos reféns da nossa história. Como adultos, a gente pode olhar para isso e transformar tudo isso em potência para a nossa vida. E vocês estão aqui justamente para olhar, pegar a mãozinha da criança de vocês e falar: agora eu cuido de você. Agora é minha responsabilidade. Se você se sentiu rejeitada, se você se sentiu abandonada, se faltou carinho, agora é o seu papel fazer isso por você. Só que o que geralmente a gente faz? Eu me senti abandonada, Na fase adulta, o que você faz? Se abandona. Abandona os seus sonhos, deixa os seus desejos para depois. E às vezes sem perceber. No meu caso, eu não tinha essa consciência, eu não percebia. Foi cair minha ficha, nossa mãe. Muito tempo depois. Eu não percebia, eu era aquele tratorzão e fazia acontecer, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, né, que nem da questão do carro, não queria dar carona porque se o carro morrer. Não queria fazer isso quando eu entrava em empresa, alguém ia treinar e ensinar alguma coisa. Eu falava assim, meu Deus, será que essa pessoa não vai pra lá? Eu quero fazer sozinha, porque o que ela vai pensar? E se eu não fizer direitinho? E aí sempre que a pessoa tava longe, eu conseguia fazer melhor, porque eu não tinha medo do julgamento. Quantos sonhos eu deixei morrerem
relações por medo. Por medo de incomodar, por medo de desagradar. Por medo, às vezes, de ouvir assim, ó, não te avisei? Por querer continuar sendo uma boa menina. Ou pode ser que porque a sua criança ainda quer ser vista. E aí o que acontece? Que eu falei dessa questão da relação com os pais. Enquanto você não trabalha isso, a sua criança que quer ser vista, que sentiu que faltou algo, que faltou cuidado, que faltou carinho, ou que se sente em dívida, ou que tem mágoa, o que vai fazer de uma forma inconsciente? Sabotar a própria vida, porque a hora que eu me saboto, eu vejo se em algum momento eles vão olhar pra mim. Se em algum momento eu vou receber cuidado. Como eu falei, quando eu quebrei o braço, eu aprendi a receber cuidado na marra. Eu aprendi a parar na marra. E até quando você tenta fazer o extremo oposto, e eu atendo vários casos e sempre surge aqui na live também. Isso, queria ter um relacionamento totalmente diferente dos meus pais, tô igualzinha. Queria ser totalmente diferente da minha mãe, tô igualzinha. Tudo que você rejeita se apodera de você. Quanto mais você quiser fazer diferente, mais você vai ser igual, porque você não tá olhando pra sua vida, você tá olhando lá pra trás pros seus pais, pra ser diferente deles. E aí o medo de ser igual é tão grande que ele te aprisiona também. E aí vem a culpa, porque você se culpa por estar igual. Por estar repetindo, às vezes, o mesmo padrão nas relações, no financeiro, ou o mesmo padrão de escassez. Quando eu falo escassez, isso que eu quero deixar bem claro, e coloca aqui para mim nos comentários quais são os padrões, que aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Os padrões de escassez da sua família. Quando eu falo família, são os pais, avós, bisavós, quais as histórias de escassez que você sabe? E quando eu falo sobre escassez, não é necessariamente sobre dinheiro. Existem pessoas que são milionárias e vivem sozinhas, doentes, frustradas. Escassez de saúde, escassez de relação. Existe também a escassez financeira, famílias que perderam dinheiro financeiramente, que passaram injustiças, que tiveram rompimentos por causa de dinheiro. Existem famílias que têm escassez de saúde física. E isso vocês aprendem. Vai no médico, o que o médico pergunta? Tem histórico de tal doença na sua família? De tal doença, de tal doença? Porque a gente herda. É uma escassez. Escassez de saúde emocional. Isso na minha família é todo mundo depressivo, é todo mundo ansioso, é todo mundo... Quais são as histórias de escassez? Porque o medo do julgamento, o medo de fazer diferente, o medo e a culpa que paralisam, podem te paralisar para você continuar repetindo esse padrão de escassez. E como que você vai perceber isso na sua vida? Su, a hora que eu tô próxima ali de chegar num próximo nível na minha carreira, no meu financeiro, a hora que eu tô ali conhecendo uma pessoa legal, surgiu um problema aqui na minha família, fiquei doente, teve um imprevisto ali, porque dentro de você tem um aviso de tem que manter a escassez, não pode ser feliz, uma área foi, a outra não vai, não pode parar um minuto, tem que viver na correria, tem que viver de sacrifícios, porque além desses registros da primeira infância, dessa relação com os pais, dos registros que sua criança teve, desse medo que está registrado, que a gente olha para isso para tudo isso que eu estou trazendo dentro da mentoria, existem padrões também da sua família, da sua ancestralidade. Da mesma forma que quando muitas vezes você vai em médico, vai fazer exames e aí perguntam o histórico de doenças da sua família, da mesma forma que a aparência você herda, dentro de você também existem os medos, os dons, os talentos, os traumas. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, que nunca passaram fome, têm medo de passar fome. Ou vai dar uma festa para 10 pessoas, compra comida para 20, o medo de faltar. Ou que nunca passou necessidade financeira, assim, propriamente dita, de uma necessidade enorme. Mas o medo de não ter dinheiro é gigante. E aí percebe, quanto mais medo eu tenho,
mas eu direciono minha vida para o menos. O que é o menos? Menos vida, menos saúde, menos prosperidade, menos alegria, menos relações, menos realização, menos leveza. A gente tem 2 caminhos para ir, o menos e o mais. O mais é o caminho da vida, o menos é o caminho da morte. Quando eu falo morte, não é a morte literalmente, porque tem um monte de gente que está morta em vida, que está sobrevivendo ao invés de viver. Esse menos, que é esse caminho para a morte, é por quê? Porque você não está olhando para a sua vida. Então, eu tô com medo, eu vou me conectar com a escassez, com os sacrifícios, com o esforço, com a solidão. Eu vou me conectar com aquelas dores que eu tanto fujo para não precisar lidar. E quando eu falo dos padrões que a gente herda do nosso sistema familiar, todos nós, para não falar todos, 99,9%, apesar que se surgir alguém aqui que fala que não tem, eu não vou acreditar. Todos nós temos histórias de escassez na nossa família. Grande parte de nós somos descendentes de pessoas que vieram de outros países, de europeus, por exemplo, que vieram para cá para tentar uma vida melhor. Não é porque lá estava muito bonito, vamos ficar num navio que a gente não sabe nem se vai chegar vivo, não tem comunicação, vai correr o risco de passar fome só para ir lá pro Brasil. Não, gente. Vieram porque estavam passando dificuldades para buscar uma vida melhor. Alguns vieram obrigados, escravizados. Outros, os índios, já estavam aqui, passaram por um monte de situações também. Percebe que quando junta o nosso bolo, de nós brasileiros que somos essa misturinha, todos nós temos histórias de escassez, independente da área da vida que seja, ou que seja em todas as áreas. Então, a gente tem esse registro dentro de nós. A hora que você se conecta com o medo, é um eco ou dos registros da sua infância, com esse medo que não é real, ou dos registros da sua infância, ou um eco dos registros do seu sistema familiar. Por isso que eu perguntei para você, quais são as histórias de escassez da sua família? E isso que o medo tem te paralisado. Se esse medo não te paralisasse, o que você precisaria abrir mão? Ou diferente de quem você seria? Deixando esse medo tomar conta da sua vida. Igual a quem da sua família você é? Quando o medo te paralisa e quando a culpa por sentir medo te paralisa, você vive igual a quem? A hora que você olha para a sua vida hoje, principalmente para a parte que está mais travada, que você tem mais desejo de mudar. Imagina que está um mapa, um desenho da sua vida hoje. Quem antes de você, da sua família, tem esse desenho? Sentiu essas dores. E quando eu falo dores, não são físicas, e podem ser também, mas principalmente emocionais. Sentiram essa escassez, essa culpa, esse medo, essas travas. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil para vocês. Teve um caso que eu atendi dentro da mentoria de uma pessoa que estava acumulando muitos cursos e se cobrava, e ela acumulava e nunca conseguia finalizar. E aí começava a se culpar, se cobrar e não conseguia colocar em prática. E geralmente quando a gente vai acumulando e não consegue colocar em prática, precisa olhar muito para a nossa criança ferida, porque quem só estuda e não pratica é a criança. A criança vai lá, estuda, faz prova dela, o adulto não. O adulto estuda, faz os projetos, coloca em prática e vida que segue. Mas aí o que aconteceu com essa pessoa? Que ela tinha dificuldade de concluir esses cursos. E muitas vezes ela sentia culpa e ela ia adquirindo os cursos e a culpa aumentava. Dentro da ancestralidade dela, as mulheres da família dela nunca tiveram o direito de estudar.
por ser mulher. E grande parte de nós temos essa história. Eu, dentro da minha família, tenho casos da minha bisavó, por exemplo, que era a única mulher e por ser mulher ela não estudou e os irmãos, por serem homens, foram alfabetizados. E eu sei que hoje existem mulheres aqui da nossa geração, e pode ser que aconteça com você, que ouviu na infância e na adolescência que não podia muita coisa só pelo simples fato de ser mulher. Ou que precisava fazer o dobro pelo simples fato de ser mulher. E eu também já tive que me provar em empresas que eu trabalhei, que eu fazia o meu trabalho bem e que não era pelo fato de eu ser mulher. Então a gente já vem carregando, né, tudo isso. E no caso dela, o que aconteceu? As mulheres não puderam estudar. A mãe dela, se não me engano, tinha feito até o 1º grau, mas parou ali, eram proibidas. O que acontecia com ela que ela não percebia racionalmente, que aí a gente foi trabalhando o medo, a relação com a mãe, a criança dela, a ancestralidade. Ela não sentia permissão de ter um diploma. Ela não sentia... Então ela comprava o curso, ela ouvia o coração dela, ali comprava, só que a hora que ela chegava perto de ou fazer uma prova ou concluir para conseguir esse diploma, ela se sabotava. Inconscientemente, é como se ela dissesse assim para as mulheres da família dela: eu não posso estudar como vocês, eu não vou estudar como vocês. E é exatamente isso que a gente faz de uma forma inconsciente. Eu não vou ter relações felizes assim como vocês não tiveram. Eu vou me rejeitar e rejeitar os meus sonhos assim como vocês me rejeitaram. Eu vou viver de sacrifícios assim como vocês viveram. E isso não é racional. Por isso que pode ser que esteja dando um nó aí na sua cabeça. Porque se fosse racional, gente, todo mundo sabe o que precisa fazer, não sabe? Não é o racional que trava ou que impulsiona a gente. Por isso que nos stories eu tava falando, né? E eu tô fazendo justamente esse movimento aqui com vocês. Pra quem não viu, eu vou colocar todo mundo na mesma página. E me fala se tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo pra vocês. Como que é pra vocês ouvirem isso. Sempre, pra qualquer coisa que a gente vá, que você precise olhar pra sua vida, que você precise mudar, que você precise ir pra um próximo nível. Na verdade, pra se conectar com o fluxo da vida, existem 3 passos que você precisa seguir. É como se fosse uma pirâmide. E não pode inverter a ordem, porque sem base, nada se sustenta. Qual que é a base dessa pirâmide para olhar? O sistema familiar, as histórias da sua família, as repetições de padrões da sua família que você está repetindo de forma inconsciente e trabalhar isso. Não é só olhar, ter consciência, fazer os movimentos, que aí precisa de direcionamento. E aqui, gente, eu na verdade na vida, eu sou muito transparente. É nítido quando eu gosto de uma coisa, quando eu não gosto, quando é algo legal, quando não é, enfim. E eu sou muito clara em dizer que não existe passe de mágica. Não é eu falando, ó, 3 passos pra você fazer não sei o que você vai resolver sua vida. São padrões que você vem repetindo uma vida inteira. Por isso que é importante ter acompanhamento e direcionamento. E a gente tem a mentoria para trabalhar isso. O que eu tô trazendo aqui para vocês é um processo de consciência para que você possa entender que você não é refém disso. Que existe uma possibilidade, que é possível fazer diferente a partir do momento... Ai, bati o pé aqui. A partir do momento que você toma consciência. Então, você precisa olhar primeiro para essa primeira base, que é a sua família e padrões que você vem repetindo muitas vezes sem se dar conta. Olhei aqui para esses padrões. Qual que é o próximo passo? Trabalhar a mentalidade. Trabalhar essa camada que eu falei justamente da sua criança. Das gravações que foram registradas desde quando você estava na barriga da sua mãe, por mais que você não lembre, até os dias de hoje. E principalmente da primeira infância, porque a criança é uma esponja. Eu gosto de falar que a criança, ela é um quadro em branco. E pensa, uma parede. Você acabou de pintar a parede da sua casa. Qualquer reladinha que dá, você já vê ali a sujeira. Se, por exemplo, faz uns 5 anos que você não pinta a parede de casa, uma reladinha você não vai perceber. É o que acontece com nós adultos. Com nós, na fase adulta, a gente registra mais quando tem um forte impacto emocional. Aí registra. Aí fui traída. Registrado. Se teve a sensação de traição desde a infância, o buraco fica muito maior. Mas...
Na infância tudo tem uma potência maior, então trabalhar essa mentalidade, essas crenças, esses padrões de pensamento e crenças que eu falo desde questão de ouvir que dinheiro era sujo, de ouvir que você não era capaz, que você é pobre, não tem gosto, você é um peso, ou da sua criança, às vezes não precisa ser verbalizado, da sua criança ver os sacrifícios, ou precisar ter cuidado dos irmãos, cuidar da casa, e você ter a sensação que você tinha que dar conta sozinha, porque era você por você. Então precisa trabalhar essa questão da mentalidade para quê? Para que você possa valorizar quem você é. Muitas pessoas me procuram e falam, isso eu não consigo me posicionar, eu não consigo impor limites, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Começa de dentro. Eu não fui e eu passei por um processo muito grande para eu conseguir me posicionar, porque eu fui de um extremo para o outro. Eu era extremo do trator, mas ao mesmo tempo eu não queria incomodar. Então eu ia falando amém pra tudo, me oferecia pra fazer as coisas, não conseguia dizer não. E era aquela pessoa acolhedora, que isso eu tenho por essência. Aí, a hora que eu entendi, eu falei, caramba, não é desse jeito, eu fui pra um outro extremo. E aí, nesse outro extremo, onde eu falava não, eu virei, se eu já era um trator, eu virei um poço de gelo, uma pedra de gelo. Porque eu sempre gostei de abraçar, eu fui parando de abraçar, é como se eu tivesse criado uma muralha entre eu e as outras pessoas. E eu fui da que era boazinha, um trator bonzinho, pra pessoa que não, todo mundo só quer me usar, que saco, eu tô cansado, eu tô exausta. E é geralmente isso que acontece. A gente vai de um extremo do medo do julgamento pra raiva. Nesse momento, a hora que eu tava fazendo esse processo dessa mudança de mentalidade, eu comecei a me questionar. Quem eu sou? Porque eu também não tô me sentindo bem assim. Cadê aquela Suzana amorosa? Cadê aquela Suzana que é carinhosa, que é acolhedora? Será que para eu me posicionar, eu não posso? Eu não posso abraçar? Eu não posso ser amorosa? E aí eu fui trabalhando e é isso que acontece com todos nós e não se cobre. O que eu tô fazendo aqui é um processo para te libertar da culpa. A gente vai muitas vezes de um extremo para o outro, para depois achar o caminho do meio. O que é o caminho do meio? Sim, eu sou amorosa, eu gosto de abraçar, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer homenagem, que gosta de escrever cartãozinho, eu sou acolhedora nos meus atendimentos. Só que se eu precisar ser direta e se eu precisar dizer não, eu sei fazer isso com amor, mas eu sei fazer isso. E eu achei o meu jeito de fazer. Que não é como A nem como B, é o meu jeito, é o jeito que funciona pra mim. Eu sou assim, me importo demais, estou nisso exausta. E aí você tá caminhando pra ir pro outro extremo, que é a raiva. Ou muitas vezes o isolamento. Eu atendo muitas pessoas que, isso, já tô me isolando, tô aqui sozinha, porque as pessoas, é só pra eu ficar carregando peso, é só pra reclamar, é só pra não sei o quê. Eu comecei uma época a pegar ranço. Chegava a mensagem no meu WhatsApp, eu já olhava e falava assim, o que eu vou reclamar dessa vez? E principalmente quando que eu tava atuando, já começando a atuar como terapeuta, e aí eu não conseguia impor limites, e aí eu falava, nossa, meus amigos vêm agora para eu atender eles, que história é essa? E aí você vai percebendo que o limite é a gente que dá. Se as pessoas muitas vezes pedem demais, exigem demais, que acontecia comigo, é porque eu não falava não, então pro outro tava tudo bem. Eu não falava o que eu gostava, eu não falava o que me chateava, eu não falava o que eu queria. Chorar, então, para vocês terem uma ideia, teve um período que eu passei acho que uns 2 anos que eu não conseguia chorar. E eu sou chorona pra caramba, mas eu aprendi a engolir o choro. Uns 2 anos que eu não conseguia chorar. Eu assistia filme, doía a garganta, dava dor de cabeça. Quem tem muita enxaqueca, gente, tá muito relacionado ao feminino ferido, que a gente trabalha também na mentoria enxaqueca. E muitas vezes a razão e a emoção batendo de frente. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia chorar, me doía a cabeça. Porque eu fui entrando num conflito comigo mesma. Hoje... E é muito importante vocês entenderem que tá tudo bem chorar. Chorar não quer dizer que a pessoa tá depressiva. Eu choro às vezes de alegria, de emoção. Se eu começar a contar, às vezes as pessoas me mandam depoimento, mandam WhatsApp contando e não sei o que. Eu choro de alegria.
E chorar, gente, eu brinco. Eu tava até conversando com uma pessoa esses dias que eu tava cansada e aí eu tava cansada de TPM, que minhas emoções ficam mais à flor da pele. E eu comecei a chorar de só, eu tô cansada. Sabe quando você só quer pôr pra fora? E aí eu tava até conversando com ela falando sobre isso, que a partir do momento que eu aprendi a acolher minhas emoções, eu choro, dá 5 minutos eu tô bem. E não porque eu me cobro, que eu tenho 5 minutos pra chorar, porque eu ponho pra fora e pronto, acabou, vida que segue. Só que, geralmente, quem tem essas emoções mais à flor da pele, precisa tomar um cuidado justamente com isso que a Rê trouxe, que acontecia comigo. De se importar demais com os outros e de menos com você. Porque aí, gente, as relações saudáveis, a saúde, a prosperidade passa longe. Porque o que você está dizendo? Eu não mereço. Eu preciso fazer um esforço para eu não desagradar ninguém, para ninguém me julgar, para ninguém falar nada, para eu não ser diferente de ninguém. Para ver se as pessoas me amam um pouquinho. É doído, né? Eu sei, a hora que caiu minha ficha, eu falei assim, desculpa o termo, mas que merda que eu tô fazendo. E eu comecei a perceber isso depois que eu fiz minha transição de carreira. Porque eu tinha dificuldade de cobrar, dificuldade de impor limites. A hora que refletiu na minha carreira, porque lembra que eu era o tratorzão também, né? Então, eu dou conta, eu faço acontecer. Ó, a Fê fez colegial comigo, eu era que buscava ser melhor na escola. No colegial foi onde eu fui aprendendo a relaxar com relação à escola. Mas até então eu ficava doente se eu tirava nota baixa. Era uma cobrança tão grande, que aí a hora que eu comecei a olhar pra mim, eu tive um conflito comigo mesma de, e agora, pra onde que eu vou? Choro não é sinônimo de fraqueza, mas é o que escutamos, é bem isso, Fê. Eu sempre falo, aqui nas lives, nos atendimentos, inclusive em palestras que eu faço dentro de empresas, vou fazer uma semana que vem no Rio, eu sempre falo, gente, se você vê alguém chorando, principalmente pessoas que não são de chorar, a pessoa não precisa que você fale nada. A pessoa só precisa de acolhimento, que você pode falar é assim, eu tô aqui. Porque às vezes a gente tem a tendência de falar, para de chorar, que para nada, põe pra fora. A nossa vulnerabilidade é a nossa maior força. E principalmente para nós mulheres, que viemos de gerações de mulheres que precisaram dar conta mesmo, precisaram ser guerreira, queimar sutiã pra gente ter documento hoje, ter direito, poder escolher. A gente foi se desconectando do nosso sentir. E é onde começa a ter um monte de problema do feminino, né? Endometriose, infecção de urina recorrente, cisto, um monte de coisa. Por quê? Seu corpo tá falando, não tá tudo bem. E o nosso sentir, ele é tão poderoso, gente. Quem nunca aqui não ouviu, sentiu e se lascou? Sabe quando você conhece uma pessoa ou vai comprar um negócio que tem uma parte sua que fala assim, não faz isso aí é roubada. E você vai lá e insiste. E a hora que você vê era roubada mesmo? Eu já fiz, inclusive, para relacionamento amoroso. Por quê? A gente desaprendeu de ouvir o nosso sentir. É bem isso, Fê. Às vezes é mais fácil chorar do que falar do que tá acontecendo. Às vezes a gente só precisa pôr pra fora. Depois, se quiser contar, tudo bem. E pra quem é casado, namora, ou tem amigos, amigas assim que você se abre, se você é uma pessoa que segura mais, já avisa, fala assim, o dia que eu não estiver bem, eu vou só precisar chorar, só me acolhe. Já faz um combinado quando você tá bem, entendeu? Que aí a pessoa já sabe. Gente, tudo a gente pode negociar, fazer acordos na nossa vida. Só que a gente precisa estar nessa postura de conseguir verbalizar aquilo que a gente quer. Não deixar o medo de desagradar tomar conta. O medo de chatear. Teve uma pessoa que veio pra mentoria, ela fez a constelação e aí depois ela veio pra mentoria e ela falou, eu tenho um medo de falar não para as pessoas e da pessoa ficar chateada, de ficar magoada, de me entender mal. E aí eu falei, quantos não você tá falando para você nesses momentos? Ela, todos. Porque não é sobre o que a gente fala, é sobre a forma que a gente fala.
E se a outra pessoa não entender, é sobre a dor dela. Como se você vê algo hoje e te afeta, ou se alguém te fala algo e te afeta, é sobre as suas dores, não é sobre o outro. Se hoje você tem dificuldade de se posicionar, tem medo do julgamento, medo do que vão falar, não é sobre o outro, é sobre suas dores. E o nosso papel é olhar e cuidar da gente. E eu faço e me cobro, é uma das coisas que eu me cobro, para fazer esse papel sempre comigo. De me acolher, de descansar, de parar, de me permitir errar. Porque só não erra quem não se mexe. Quem fala assim, eu vou ficar nessa vida desse jeito para todo sempre. Senão não tem jeito. Então, ó, me empolguei, a gente até se estendeu aqui. A gente vai fazer um movimento aqui, mas o meu objetivo com essa live é que você comece a normalizar o medo. E comece a perguntar a partir de agora, esse medo que eu tô sentindo, ele é real? É um medo que eu preciso fugir ou lutar, que o medo real é isso, ou você foge ou você luta. Ou ele é um medo de gravações, é o meu inconsciente trazendo informações, que tá me fazendo fugir de lidar com ele, sim. Mas é um medo que eu posso cuidar para que eu não precise mais fugir dele? A gente vai fazer um movimento aqui agora, eu já vou orientar vocês, mas antes disso, porque aí sei que dá uma relaxada, solta, eu quero falar com vocês aqui, como eu comentei, a gente tá com as inscrições da nossa mentoria Leveza aberta. Para trabalhar tudo isso, aqui o que eu tô fazendo é trazendo um processo de consciência, de você já ir se libertando e falar, tá tudo bem, mas eu não sou refém disso. E dentro da nossa mentoria, que é uma mentoria em grupo, a mentoria em grupo é especificamente para mulheres, porque a gente trabalha inclusive essas feridas do feminino, da gente aprender a vestir um monte de armadura para conseguir sobreviver dentro de diversos ambientes de acordo com aquilo que a gente aprendeu. São 7 encontros em que a gente trabalha, tem uma ferramenta para a gente olhar qual que é o seu medo, qual que é a frase que tem regido sua vida, para acolhimento da criança, para trabalhar a relação com os pais, para você ficar no lugar de filha e trabalhar a sua aceitação com a sua história. A gente trabalha questões com relação à carreira, com relação ao dinheiro, é um novo olhar realmente para a vida. É um processo de transformação. Essa mentoria ela não é um curso. Ela é um processo realmente de transformação, de libertação. Se você quiser mais informações, você pode colocar Leveza aqui nos comentários, ou a gente finalizando a live, envia Leveza por direct, que aí eu te passo um link onde tem as informações. Como que faz para participar, Su? Como não é um curso, que você vai lá clicar, comprar e entrar, é um processo de transformação, eu tomo um cuidado muito grande em garantir que todas as pessoas que vão estar ali estejam comprometidas, estejam prontas para passar por esse processo. Então você vai preencher um formulário de aplicação, nesse formulário tem o valor do investimento, tem tudo certinho, ali tem as datas dos nossos encontros, os encontros ficam gravados também. Você preenchendo o formulário de aplicação, eu vou ler todos os formulários e entrar em contato com você. E aí dá o próximo passo de realmente efetivar a inscrição. Efetivando, você tem acesso a alguns workshops e encontros gravados. E aí, a partir do dia 17, a gente tem os nossos encontros ao vivo também, que aí eu consigo ver vocês pelo Zoom, a gente interagir e direcionar para que realmente o medo não te paralise, a culpa não te paralise e você possa viver a vida que você merece. Não a vida que você aprendeu a viver, que são coisas bem diferentes, tá? Então, ou manda Leveza aqui nos comentários, ou finalizando, manda por direct, que eu passo todas as informações e as inscrições encerram em breve, porque aí no dia 17 a gente já se encontra e as vagas são limitadas para que eu possa acompanhar todo mundo e direcionar da melhor forma possível para você ter mais realização, mais confiança, mais leveza na sua vida. E agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer um exercício, o que eu chamo de movimento sistêmico, que é um movimento, é uma visualização, para você começar a dar esse primeiro passo para olhar para esse medo. É mais um processo de tomada de consciência e dentro da mentoria a gente vai trabalhar para ir soltando, para você identificar o medo real, porque esses medos
que a gente vai percebendo são só as histórias que nós contamos para nós, mas existe um medo real e a gente trabalha a raiz de tudo isso, tá? O que eu quero pedir para você? Para você, se estiver segurando o celular, apoia em algum lugar, porque eu vou pedir para você fechar os olhos, é um momento de relaxar. Então apoia em algum lugar, porque o importante agora é apenas você me ouvir, tá? Apoie o celular em algum lugar, sente em uma posição que seja confortável, descruza os braços, descruza as pernas, fecha seus olhos e respira. Vai inspirando pelo nariz, soltando pela boca, vai desacelerando. Aproveita para soltar qualquer desconforto, qualquer tensão que a gente foi falando sobre medos, sobre travas, sobre culpa, sobre prender o choro, e aí vai tensionando todo o corpo, é onde vem a dor nas costas, o ranger dos dentes, né, o maxilar travado. Então vai respirando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca e soltando também o seu corpo. Vai movimentando os ombros, o pescoço, vai distensionando e respira. Foque a sua atenção na sua respiração, nas batidas do seu coração, em você. Vai respirando, soltando todas as armaduras, todos os medos. Só se permita receber. E ainda de olhos fechados, eu quero que você imagine que esse medo que você foi identificando aqui na live, esse medo que tem tomado conta da sua vida, está bem aí na sua frente. Da forma que vier, não tem certo, não tem errado, da forma que seu coração trouxer para a sua imaginação. Perceba como fica o seu corpo, como ficam suas emoções ao olhar para esse medo. E se você puder, ainda de olhos fechados, eu vou dizer uma frase, você pode dizer em voz alta, se não, diga mentalmente, olhando bem para o seu medo. Diz assim: agora eu te vejo. Agora eu te vejo. E perceba como fica o seu corpo, como ficam suas emoções, seus pensamentos quando você diz essa frase. E ainda olhando para o seu medo, você diz assim: sim, é isso mesmo, apenas sim. E perceba como fica o seu corpo. Para finalizar, diz assim: obrigada, medo, por me alertar. Mas agora eu sei que eu posso fazer diferente. Agora eu sei que eu não sou refém da minha história e que eu posso construir a vida que eu realmente mereço. Isso. Vai respirando. Perceba como você fica depois de falar isso. Aos pouquinhos vai voltando a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração.
E bem devagar, de uma forma bem gentil, pode abrir os seus olhos. Dá uma respirada bem fundo. E quem quiser me conta aqui nos comentários como que foi fazer esse pequeno movimento. Como foi olhar para esse medo. E enquanto que eu sei que tem um delay até eu falar, chegar para vocês responderem. Pode ser que tenha surgido a dúvida do seu racional, porque o seu sentir com certeza já entendeu. Mas pode ser que tenha surgido a dúvida do seu racional disso. O que quer dizer olhar para o medo e dizer sim? O dizer sim é aceitar como foi. Sim, eu entendo que você fez parte. Eu entendo que você está aqui. E eu aceito. Porque se eu tento lutar, isso se apodera de mim. Por isso que a gente fala também da questão com a relação com os pais. Se eu não trabalho isso, isso se apodera e eu fico com o meu foco, com o meu olhar emocionalmente falando lá. Com relação ao medo é a mesma coisa. A partir do momento que eu olho, que eu falo agora eu te vejo, que eu digo sim, aí eu posso fazer o movimento de obrigada, agora não é mais necessário. Eu entendi a lição e agora eu posso fazer diferente. É um pequeno passo, é um pequeno processo para você começar a se libertar. É um pequeno movimento para que o medo não precise mais fazer parte da sua vida. Eu vou fazer aqui um combinado com vocês que eu sempre faço. Daqui a pouquinho eu vou subir essa live, vou deixar ela salva por enquanto, depois ela vai ficar salva só para quem for da mentoria dentro da nossa plataforma, mas por alguns dias vai ficar salvo aqui para vocês. Então, como equilíbrio de troca, você recebeu muito conteúdo, muito direcionamento aqui. Assim que a live estiver disponível, lembra de curtir, coloca seu principal insight lá ou coloca um coraçãozinho. Se fizer sentido, se você sabe de alguém que também está carregando esses medos, clica no coraçãozinho, manda para essa pessoa para que ela possa assistir. Porque às vezes, gente, se é uma notícia ruim, se é uma desgraça acontecendo, a gente compartilha para todo lado. A gente precisa aprender a compartilhar essa corrente do bem, de direcionamento, de coisas boas, de soltar. A vida não, a gente precisa parar de normalizar a exaustão, culpa, cobrança, não é normal, não é natural. E esse é um processo de parar de normalizar e se libertar. Então, assim que tiver salvo, o que eu te peço como equilíbrio de troca para esse conteúdo que foi gratuito para você é para fazer esses movimentos, tá? Lembrando que amanhã, 1h30 e no domingo, 1h30 também tem live. Tem live maratona no fim de semana de transformação. Amanhã eu vou falar sobre dinheiro, vou falar sobre escassez e prosperidade, que tá ligado com medo também. Amanhã a gente vai aprofundar e falar sobre essas raízes com relação a isso. E no domingo vou falar sobre merecimento e posicionamento. Grande parte das pessoas, isso acontecia muito comigo, acha que tem o merecimento lá no talo. Só que é só no racional, a hora que vai ver no emocional, tá ali no -10. A gente vai falar sobre isso, vai fazer um processo de estourando essas bolhas do merecimento. E lembrando mais uma vez, as inscrições da nossa mentoria leveza estão abertas. Ali é onde eu vou te direcionar, onde eu vou te acompanhar, onde tem todo um método para a gente trabalhar, para lidar com os medos, inclusive medo da escassez, para estourar a bolha de merecimento, para acolher a sua criança que se sentiu cobrada, rejeitada, se sentiu em dívida, enfim, a gente vai trabalhar tudo isso. É realmente um processo de libertação. Para mais informações e para garantir sua vaga, manda leveza por direct, que aí eu te passo todos os detalhes. Só mandando leveza quer dizer que eu já vou me inscrever? Não, fique tranquila. Até preenchendo o formulário, eu vou ler, vou entrar em contato e a gente vai bater um papo para depois dar o próximo passo. Então, não tenha medo, que eu sei que o novo dá um friozinho na barriga. Não deixe esse medo tomar conta. Assuma esse compromisso com você. É um processo que reflete em todas as áreas da nossa vida. É um processo que foi libertador comigo, através de tudo que eu passei e de tudo que eu experienciei ao longo desses anos. Eu tô fazendo atendimentos desde 2017, eu fui construindo o método Leveza e é um método que, assim, é um processo lindo. É o meu projeto, assim, minha menina dos olhos, que eu trabalho com muito amor. Eu começo a falar da Leveza, eu me emociono.
que eu trabalho com muito amor e que é lindo ver o processo de despertar de cada mulher que passa pela mentoria, e essa é uma das minhas missões de vida. É uma das formas, inclusive, de honrar todas as dores que eu vivi, de honrar as dores e tudo que custou para minha mãe, para as minhas avós, para minha bisavó que não pôde estudar. A melhor forma da gente honrar todos os sacrifícios é sendo plenamente feliz, é servindo a vida, seja através do nosso trabalho ou da nossa família. Fê, daqui a pouquinho já te mando todas as informações. Se mais alguém quiser mais detalhes, manda a Leveza por direct, que aí eu passo tudo certinho, tiro as dúvidas e passo um link que também tem todas as datas, tem todo o cronograma. Beijo grande pra vocês, não deixem o medo tomar conta. Amanhã, 1h30 da tarde, tem live, a gente vai falar sobre dinheiro. Lembrando, gente, que amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas dinheiro é energia de vida. Dinheiro é um reflexo de muitas coisas que acontecem com a gente internamente. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? Beijo, descansem. Tchau, tchau.